Bem-vindos a mais um episódio do Motorhome Experience Podcast. Hoje, com a presença ilustre do Alan Collin, que é o representante da Travel South USA. Alan, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Fabrício. Obrigado por vocês me receberem, darem essa oportunidade para a gente falar um pouquinho desses estados maravilhosos e cheios de cultura que são os estados da Travel South. Eu vou colocar aqui para o nosso público que, quando a gente pensou nesse podcast, uma das primeiras pessoas que me veio à cabeça foi convidar o Alan. Eu assisti algumas apresentações, tanto naquele evento do MIS que a gente fez recentemente, que a gente participou recentemente, e um evento da Motorhome Califórnia. E eu achei que a maneira de você colocar, a maneira de você apresentar esses destinos que são menos conhecidos para o público do Brasil, né? Ele encanta. Então, quando a gente estava pensando nos personagens, eu falei, cara, a gente tem que trazer o Alan porque ele consegue conectar as pessoas e trazer esses destinos de uma forma muito, muito verdadeira e que te inspira, né? Então, que também queria agradecer a tua presença, a tua prontidão em nos atender e vamos nessa, conta pra gente aí. Tenho visto muita gente indo pra Flórida, indo pra Califórnia. Eu acho que a gente tá precisando dar uma sacudida nisso aí. Mas antes, para começar, se apresente, né? Quem é o Alan? Como você foi parar no turismo? Conta um pouquinho dessa sua história. Obrigado. Estou até vermelho. Meu nome é Alan Collin. Eu comecei no turismo há muitos anos atrás por uma vontade de sair de escritório. Eu não aguentava mais trabalhar em escritório. E eu resolvi entrar para o Clube Med, o Mediterrâneo. Com o Mediterrâneo eu viajei, trabalhei com eles por 6 anos, viajei o mundo, fui parar em lugares bem distantes, fui até a Nova Caledônia, então conhecendo outras culturas, outras civilizações, e isso foi muito importante. Todos nós que trabalhamos com turismo, ou que viajamos muito, a gente é mordido por um mosquitinho que nos faz querer sempre descobrir coisas novas. E a minha trajetória passou por Orlando, passou pela Flórida, passou pela Califórnia, e hoje em dia eu tenho a honra de representar esses 12 estados no sul, que para mim são o epicentro da cultura americana, com toda a base da rota da música, com o berço da música americana, com todos os ritmos que a gente consome tanto aqui no Brasil, que a gente tanto ama, e com todos esses personagens, com todos esses cantores e todos esses artistas que a gente tanto ama. E isso, por si só, já é um grande motivo para viajar. Aliado a isso, é toda a história da cultura americana, todas as lutas dos direitos civis americanos e toda essa cultura, como ela se expressa hoje em dia, eu acho que já faz um playground maravilhoso para a gente decidir para qual destino diferente a gente vai a partir de agora. Então tá bom, então vamos lá. Que muita gente, é o que o Tui falou, né? É um lugar, talvez um dos destinos não tão procurado pelo turista brasileiro, mas o turista, principalmente o americano, eu vejo que eles precisam fazer isso daqui, né? Quem não conhece o sul dos Estados Unidos, eles precisam passar, porque parte da história dos Estados Unidos está ali, né? Como você falou dos direitos civis, onde começou a surgir tudo isso. Conta um pouquinho mais dessa parte da cultura americana, da onde vem essa estrutura dentro dos estados do sul. Então, Fabrício, eu acho que a história americana tem bastante sincronia com a do Brasil. A gente também experienciou a escravidão. Então, eu vou começar essa história do sul por ela, pela chegada dos escravos pela costa da Geórgia, pelo porto de Savannah, e esses escravos sendo vendidos ali e vindo para o interior dos Estados Unidos. O mapa que nós tínhamos dos Estados Unidos era bem diferente. Estados como a Louisiana, na época, pertenciam à França, eram usados pela França e Espanha. E isso também faz com que até hoje não só os americanos visitem muito esses estados, mas também os europeus, os ingleses, os alemães, eles concentram muito o número de visitação. E para nós brasileiros, a gente está descobrindo agora o que esses estados têm para oferecer de bacana. E essa história dos escravos, elas nos trazem muita referência cultural, não só religiosa, como também de culinária e de música.
Os escravos, em estados como a própria Geórgia, eles trouxeram os ritmos musicais como o rhythm and blues, ritmo e a música do blues. Essa evolução veio para o hip hop que a gente tem hoje em dia, até mesmo para o ritmo trap, que agora está tão na moda. Quando a gente vai para o Alabama, a gente tem apenas a música soul. O soul do Alabama e o blues do Mississippi são porque os escravos naquela época não podiam usar os tambores nessas locações, nessas plantações. Eles eram obrigados a usar simplesmente as vozes. Quando a gente chega na Louisiana, a gente tem... Lembra que ela era da França? A gente tem um ambiente muito mais livre. Então, ali eles podiam se expressar melhor, usando instrumentos, usando a voz e criando. O jazz é um ritmo super criativo, né? E quando a gente vai subindo para a área de montanhas, a gente tem literalmente a música tradicional americana, que é a country music, que é a música mesmo que eles usavam nos pastos, nas fazendas. E eu acho que o epicentro disso tudo era o querido, grande rei do rock and roll, Elvis Presley, que pegou na época dele todas essas influências da música negra, que era proibida, né? Ela ficava só nos nichos dela, e reinterpretou e transformou essa música para uma grande audiência, alcançando os Estados Unidos e o mundo inteiro, né? Trazendo uma referência musical muito grande. Isso é uma passada muito rápida, desculpa. Mas... Não, mas isso me interessou. E aí eu me lembro que você contou que existe esse circuito da música, né? Que existe... Porque a gente tem que aproveitar o teu conteúdo, tudo que você conhece, para pensar assim, no nosso... Eu atendo clientes ali. Muitas vezes o cara fala, puta, eu queria viajar de motorhome, mas eu não tenho ainda muito uma... Eu não sei para onde eu vou. E para mim, para nossa empresa, é muito rico você ter uma sugestão. Ó, faz um roteiro da música. Nessa rota, conta um pouco aqui na geografia, eu tô com o mapa aqui. Ele sai da onde? Ele passa por quais estados? Qual é o destino final dele? Qual seria a sua sugestão? O que eu mais gosto no sul dos Estados Unidos é literalmente a gente não ter uma rota fixa. Nós chamamos de rota da música a rota que a gente faz normalmente pelo Tennessee, porque a gente tem cidades como Nashville, que é a cidade da música. Hoje é a maior concentração de estúdios musicais nos Estados Unidos e no mundo. A gente tem cantores, compositores que vêm do mundo inteiro para Nashville, para encontrar o lugar ao sol deles, né? Por essa facilidade. A gente tem Memphis como um grande epicentro também de estúdios. A gente tem os estúdios Sun, onde Elvis gravou. Na fronteira com Alabama, a gente tem todos os estúdios da Muscle Shoals, que são os estúdios da época de Aretha Franklin, Rolling Stones, também estúdios bem conhecidos musicalmente. No Mississippi, a gente tem o nascimento do blues, a gente tem os primeiros locais de blues, a gente tem locais onde são de gravação e de música ao vivo bastante referenciáveis, até mesmo a ícones como B.B. King, e passando pela Encruzilhada e pelo estúdio musical que hoje em dia pertence ao Morgan Freeman, um dos primeiros locais onde se tocou blues, e até chegando na Louisiana, que a gente tem o jazz, todos esses locais com a música muito presente, não só em locais de show, mas como também na rua. A gente encontra, a gente está exposto a esse tipo de músicas, a cultura musical dessas cidades todas, por onde a gente passa. Então é muito gostoso descobrir e conhecer mesmo essas vertentes de música, para onde ela nos leva. O jazz da Louisiana hoje, ele varia até um swamp, que é a música do pântano, pop. Então, quando ele vai para o interior, ele tem instrumentos musicais diferenciados, ele tem ritmos mais modernos, e isso é muito gostoso quando a gente está viajando. Só para colocar na geografia aqui, a distância desse... Quanto tempo eu levo para passar por esses estados? Qual seria esse... Esse tipo de viagem não é uma viagem curta. É uma viagem que o ideal é fazê-la com mais tempo. O que eu sugiro normalmente é que a gente gaste pelo menos 3 noites nas cidades mais conhecidas. Pelo menos que na nossa cabeça fiquem mais conhecidas. Eu citei Nashville, Memphis, uma cidade do Mississippi, e citei Nova Orleans, vamos colocar assim como referência. Estou falando de 4 cidades. Ficaria mínimo 2 a 3 noites em cada uma dessas cidades. Vai variar muito, e o gostoso do Sul é exatamente isso. Dá uma futucada nas cidades antes, pesquisa, a gente tem site, a gente tem muita informação online,
E você vai ver dessas cidades a que você mais gostando, vai adicionando um dia a mais para aproveitar tudo que elas oferecem. Eu acho que o maior erro é fazer esse roteiro muito rápido. Você vai sentir muita falta de parar, de conhecer, de literalmente vivenciar tudo que essa cidade tem para umas 2 oferecer. semanas, você indicaria? Fácil, 2 semanas dá para fazer muito tranquilamente. Em milhas, isso, pegando aqui de Nashville até Louisiana, a gente está falando... Eu não sei te dizer, mas se você botar o dedinho nesse mapa, e é o mesmo que a gente está vendo aqui, do aeroporto de Orlando ao aeroporto de Atlanta, são 6 horas de carro. Então, se a gente rotaciona, você vai ver que tudo é muito rápido. Deve ser algo de 500, 600. De Atlanta para Nashville, a gente tem 2 horas, vamos colocar, porque eu dirijo devagar. Tem pessoas que fazem mais rápido. Uma coisa boa para motorhome, todas as nossas estradas do sul, elas são perfeitas, são sem buraco, são muito bem conservadas e não tem pedágio. Essa é uma dica boa. Então, essa é uma dica muito boa, né? Antigamente, as pessoas tinham consideração de que precisava da PID para alugar carros na Geórgia. Hoje em dia, não precisa mais. Não. E nenhum dos estados americanos, hoje em dia, precisa mais da PID. Então, é uma forma também deles estarem incentivando e facilitando a vida do viajante, né? E esse formato que o Alan sugeriu, de você ficar 2 ou 3 noites para cada cidade... Para quem viaja de motorhome é muito mais simples. Muito porque o cara não precisa ter reserva de hotel. Ele pode simplesmente, se encantou com alguma dessas cidades, estende mais um pouquinho 2 dias. mais. Não gostou, então tá um clima ruim, ele vai embora, né? E fala um pouquinho mais de Nashville, porque onde a gente está começando essa rota aqui, e falam que é uma cidade mágica e que tem muita opção, tem uma rua com milhares de bares, música ao vivo o tempo todo. A gente tem a Broadway, que é uma avenida que corta Nashville, e ela tem mais de 200 bares, restaurantes nos 2 lados da avenida. Alguns deles de grandes nomes, como Justin Timberlake, como Blake Shelton. Blake Shelton tem o Red Ole, que é um bar enorme, com um palco maravilhoso, telões, e sempre com música tocando. Na verdade, todos esses 200 bares sempre vão ter música ao vivo, das 11 da manhã até o último cliente. A seleção desses artistas que tocam, lembrem que eu comentei que tem pessoas do mundo inteiro encontrar seu lugar ao sol, ou seja, a oferta é muito grande para que esses bares contratem uma banda para tocar para eles têm que ser muito bons, eles têm que se diferenciar. E para nós, turistas, é garantia de sempre ter um conteúdo, uma música boa, uma diversão tranquila. Mais coisas legais para nós, brasileiros. Nashville, Memphis e New Orleans pode-se beber na rua. Então, a gente pode entrar nesses bares. O brasileiro se sente em casa. Se sente em casa. Americano perde a linha, nós ficamos em casa. Então, dá para a gente entrar nesses locais. Lembra que a gente está falando de um bar com música ao vivo, que a gente não paga para entrar. A gente entra, se a gente quiser... Não tem nada disso. Eles aconselham, sempre pedem para que a gente deixe uma gorjeta, caso você goste da banda. Mas se você pedir um drink ou você pedir alguma coisa para comer, comeu, e o drink você quer sair. A música acabou, quero ver o que está acontecendo do outro lado da rua ou no bar do lado. Você vai simplesmente botar sua bebida num copinho de plástico, e aí você pode se locomover para onde você quiser. Essa brincadeira dá para fazer por algumas noites, porque uma noite não é suficiente. Eu normalmente não tenho lembranças da primeira noite, porque a gente... Por isso que é importante voltar depois para aquele bar legal, para ouvir aquela banda de novo, porque há tanta coisa para conhecer, há tanta coisa para experimentar, para descobrir, e é necessário repetir. Então, assim, é muita coisa legal. E durante o dia também tem muita coisa para fazer para toda a família, tá? Não estou falando de investimento que envolva simplesmente música à noite. Molecada se diverte. Tem muitas atrações para crianças. O Tennessee criou uma ferramenta chamada Kids Play, que eles mediram, né, por alguns meses a risada das crianças nas atrações do Tennessee. Então, isso está no site do Tennessee, depois eu posso deixar o link para vocês. E esse lafômetro, né, essa medidor de risadas, mostrou quais são as atrações que as crianças mais gostam pelo estado do Tennessee. Então, tem no filme, né? Tem no filme, sim. Não, tem num filme
Agora não me lembro, mas que eles captam risadas, lembra disso? Acho que é Monstros S.A., exato. Assim. Que começavam com medo e depois foram para risadas. Que legal. A gente já começou com as risadas para mostrar que as crianças realmente se divertem. Em parques de diversões, no Tennessee a gente tem o Dollywood, que é o parque da grande artista de country, Dolly Parton. É uma das grandes referências. É um parque que a gente acha que é para criança, mas eu fui numa montanha-russa de crianças, porque as de adulto eu amarelei, e olha que eu gosto de montanha-russa. Eu estou acostumado com parques de Orlando, que tudo é muito família, mais ou menos controlado, dá para a gente ir em todas. Quando a gente vai para esses parques fora desse circuito temático que a gente raiz, é isso? É montanha-russa raiz. É aquelas que você se pergunta por que eu estou aqui. Melhor não ir, né? Melhor. Exato. E eu fui numa de criança achando que ia ser tranquila. Era uma mina. A mina é uma coisa bem do Tennessee. E dentro da mina ela tinha subidas de 90 graus e ela tinha umas quedas absurdas, só que na hora que ela passava para o lado de fora, que é onde a gente já via, passava uma montanha-russa muito tranquilinha, uns carrinhos assim, super... Mas a parte que não estava vista era realmente radical. E isso é uma coisa muito legal, porque surpreende, porque traz uma proposta bacana, tem muitas atrações para crianças também fora de parques temáticos, muitas propostas diferenciadas, muitos parques bacanas, muitos parques, especialmente para quem está de motorhome, parques naturais que dá para a gente visitar. O Tennessee tem as Smoky Mountains, que são, eu acho que as montanhas mais lindas que eu já visitei na vida, vários locais para parar o motorhome também, essa facilidade do motorhome para ficar em literalmente qualquer lugar, né? Usar Parques um camping nacionais. dentro de um parque nacional que é proibido, não tem hotéis. Olha que delícia você poder experimentar essa aventura. Isso é um diferencial. É um super diferencial. Eu aconselho especialmente no outono deles, que é a época mais linda para a gente ver essas folhagens. Isso era interessante, essa dica. A época... Você Outono. indicaria o outono? Outono para fazer parque. Troca de folhagens. Você vê um parque na primavera, ele vai estar florido, no inverno ele vai estar cinza, no outono ele está literalmente naquela troca de colorido, folhas. Né? Ele fica muito colorido, ele fica muito bonito e parece que tem uma vida, uma aura, é desbundante. Eu já fiz essas viagens algumas vezes e eu digo que a cada 2 horas de carro a gente tem uma paisagem completamente distinta. Isso eu gosto bastante. Então, às vezes, saindo dos pântanos da Louisiana, passando por um cenário completamente diferente no Tennessee, quando a gente chega no Mississippi já é uma outra coisa. Estou mexendo no mapa aqui como se houvessem essas rotas, não tem. Mas a ideia é essa, a gente poder fazer qualquer uma dessas partes no nosso tempo. E uma outra dica que eu dou é fazendo mesmo do Tennessee para a Carolina do Norte. Olha só, eu estou pulando completamente. Mudou, tô fazendo a rota das montanhas, fazendo essas Smoky Mountains, mas passando por uma trilha, que é uma trilha favorita, especialmente por motoristas de moto, que dá para fazer de carro, dá para fazer de motorhome. Eu já fiz de carro e é uma das estradas mais lindas que eu fiz na vida. Se chama A Cauda do Dragão e ela liga o Tennessee à Carolina do Norte. Ela chega na Carolina do Norte, numa cidadezinha linda que se chama Asheville, que também tem muita atração para toda a família. E na Carolina do Norte a gente consegue, no inverno, pegar neve nessas montanhas. E se a gente dirigir direto para a costa, que a gente chega na região de Outer Banks, tem até série do Netflix com esse nome que fala desse local, a gente consegue estar na praia. Então, literalmente, uma diferença, uma mudança de cenário brusca, e que a gente pode fazer em um dia de viagem. Compor numa viagem super diferente. E fala um pouquinho da bebida tradicional da região. Conta que isso meu Deus. É um... A gente tá falando diferencial, né? Pode beber na rua, mas não pode dirigir. Hein? Não, pelo amor de Deus. No seu motorhome você bebe e dorme ali mesmo. Aí essa é uma vantagem, né? Essa é uma vantagem. Nós temos a Rota da Música, que é tão conhecida. Vocês viram que não existe uma Rota da Música oficial. Todos os estados têm o berço da música americana. Então dá para a gente montar. E o mais legal, cada um pode fazer a sua. Se o cara gosta mais do Elvis, perfeito. Se ele gosta mais de jazz, né? Se ele gosta mais de blues. Você sabe que está aumentando muito a busca do brasileiro por essa Rota do Elvis. A Rota do Elvis, resumindo, seria Nashville, Memphis, Mississippi, por Tupelo, onde ele nasceu,
até Nova Orleans. São os Ele lugares que nasceu no fez. Mississippi. Ele nasceu no Mississippi, numa cidadezinha chamada Tupelo. É onde tem o museu dele, Onde né? tem o museu dele, onde tem a casa onde ele nasceu, onde tem a igreja Legal, que ele seja. tocou, a loja onde ele ganhou o violão dele. Então é muito bacana a gente passar por essa história. A lanchonete onde ele comia, o tipo de sanduíche que ele comia, é muito bacana provar esses sabores mesmo. De bebidas, a gente tem rotas do bourbon, do Kentucky, rota do whisky, no Tennessee. Quando eu falo rota do whisky ou rota do bourbon, eu estou falando em mais de 40 destilarias de cada um desses tipos nesses estados. Então, eu tenho mais de 40 destilarias de bourbon no Kentucky, eu tenho mais de 40 destilarias de whisky no Tennessee, incluindo Jim Beam, Jack Daniels e outras famosas. Eu tenho destilarias. Nos outros estados, eles fazem uma produção muito grande de moonshine. O moonshine seria o equivalente à nossa cachaça. Às vezes feitas de cana-de-açúcar mesmo, que é o rum, mas eles conseguem fazer outros sabores. E também produção de... com mel. Olha que delícia. Eles conseguem fazer bebidas destiladas e vinhos a partir do mel. A gente tem uma meadery que fica no Mississippi, que eles fazem uma produção de vinhos à base de mel e de bebida alcoólica à base de mel também. É uma delícia, bem diferente dos sabores. Eu não costumo beber destilado. Eu sou mais do vinho e da cerveja. E eu todas as vezes provo e cada vez mais eu trago destilados da viagem. Porque uma coisa é você beber uma bebida muito forte, outra coisa é uma bebida muito boa que é forte. Então, vale super a pena a gente provar e entrar nesses sabores locais, faz bastante diferença. E a Louisiana agora está com uma produção muito grande de rum também. Na época dessas grandes plantações, a gente tinha o diferencial da Louisiana por ter uma plantação de cana-de-açúcar, da mesma forma que a gente tinha aqui no Brasil. Então, esse sincretismo com os negros da época, com essa... trazendo a música, trazendo a culinária, trazendo as religiões, a gente tem um cenário cultural muito mais aberto. Eu acho, inclusive, que é um dos cenários que tem mais ligação com os brasileiros, pelo que eu ouço. É um sonho do brasileiro conhecer cidades como Nova Orleans ou como Baton Rouge, que é a capital, e essa facilidade de conhecimento, de ter religiões, de ser aceito, de ter paradas gays e de ser muito receptivo. Todos os estados do Sul são, mas eu acho que concentra ali na Louisiana. Isso faz com que venha bastante atenção e bastante curiosidade para conhecer. Ali tem uma questão cultural muito grande, até o Edu falou disso na conversa dele, falando do carnaval, né, e do Mardi Gras que acontece lá também, que é na mesma época data, e bem parecido, né? Eles são uma festa. O Mardi Gras é o carnaval da Louisiana. Tem lá nos Estados Unidos? Sim, sim. Ele é basicamente igual ao nosso, só que nós levamos... Eu sou carioca, então eu posso falar que o Rio de Janeiro levou esse carnaval para um evento... Para outro nível, né? Exatamente, para um evento mundial, né? A gente faz e é cobrado, e é uma coisa cara para assistir. A gente acaba vendo televisionado. Lá eles têm esse mesmo carnaval, só que de rua, feito pelas pessoas que vivem. Então, para você ver, você vai ter que ficar... Assim. Eles botam aquelas grades nas ruas, você assiste como público, sem pagar nada, atrás das grades, vendo esses carros, os desfiles passarem. Carros alegóricos. Carros alegóricos. Fantasiados. Eles jogam aqueles vídeos. Como é que chama essa festa? Mardi Gras. Mardi, de terça-feira em francês, e Gras, de terça-feira gorda. Tá. Nós celebramos a quarta-feira de cinzas aqui, que seria o último dia, né? E para eles é a terça-feira. O Brasil já estica um pouco mais, né? E as datas são católicas. A Louisiana era católica, porque era da França, então eles têm essa mesma secretismo, né, com as datas dos santos de lá para cá. Então a gente usa as mesmas datas do carnaval. O carnaval deles, na verdade, a terça-feira é o auge. Mas ele começa um mês antes, a gente tem essas paradas, esses desfiles sempre. Os participantes, eles se inscrevem na prefeitura, já tem os crews, como eles chamam, os grupos, né, preparados, eles têm um limite de pessoas, um tamanho de carro e algumas pré-definições, mas o grande da festa é a música, é o compartilhamento de brindes, eles jogam aqueles colares coloridos, jogam oferendas para as pessoas que estão vendo,
e essa festa que é do povo, né? Que todo mundo participa o tempo inteiro. E depois que a parada vai, é a festa na cidade, nos bares, nas ruas, é uma festa que não termina nunca, é uma delícia passar o carnaval por ali. E a gente está falando um pouco de música e tem muito a parte da cultura da música americana passam pelas igrejas, né? E principalmente aqui no Sul, acho que isso é muito forte. E é possível visitar essas igrejas? É possível poder ver um pouco dessa música gospel americana nos estados do Sul? Sim, sim. Realmente é um item cultural. Eu vou voltar para o Alabama, falando de estadinhos diferentes aqui agora. Você falou de música de igreja, a gente tem a Soul Music, que nasceu no Alabama, referência da Aretha Franklin, que saiu, Whitney Houston e tantas outras que começaram cantando na igreja e dali passaram para uma carreira maior. E basicamente, Fabrício, qualquer igreja que você entre, na Louisiana, no Alabama, no Tennessee, você vai ter uma música gospel. Claro que você vai estar entrando numa igreja presbiteriana ou procurando alguma coisa mais voltada para aquele tipo de cerimônia que tenham cantores. E qualquer igreja está todos os dias da semana, pelo menos 2 vezes por dia. Então, eles sempre fazem aquela missa de manhã e a missa no final da tarde. Eu já entrei em várias igrejas só porque eu estava perambulando por ali, vi que estava acontecendo alguma coisa de música e entrei. E parecia que eu estava num show e ali só aproveitando o que estava acontecendo. Então, sim, respondendo, não precisa nem marcar, dá para procurar online quais são as igrejas que tem mais, mas qualquer uma que você passe, que você veja os horários da missa, vale a pena entrar e assistir. É muito legal e é muito cultural deles. E são sempre bem-vindos. Uma coisa que a gente tem nos estados do Sul é o que a gente chama de hospitalidade sulista. Ela é bastante diferente de qualquer outro lugar que vocês já tenham visitado. E, literalmente, eles têm muito prazer, eles têm muita alegria em estar recebendo os turistas. E, se você der mole, você vai estar conversando, vai estar sabendo da vida, eles vão te levar para tomar um cafezinho em casa, se pegarem algum tipo de... Então, eles não são gostarem de americanos você. na essência, né? É bem diferente de Nova York, que você para pedir informação, a pessoa falta te empurrar. Lá é o contrário, eles vão te pegar pela mão e vão te levar onde você quer. Essa é a grande diferença, e eu acho que é isso que faz com que quem conhece o Sul quer voltar. Quem conhece, provou um pouquinho da bebida ou do tipo de comida específico, ele vai querer voltar. E de comida, a gente tem Louisiana, por essa mistura de religião. Eu falei da religião, estou falando dos negros, eu falei dos canadenses que vieram morar na Louisiana, dos europeus que colonizaram. A gente tem também as ilhas do Caribe, que trouxeram, tanto na gastronomia quanto na religião, o sincretismo religioso deles, eles ultrapassam, inclusive, o espiritismo, o candomblé que a gente tem aqui no Brasil, eles vão até o voodoo das ilhas do Caribe. Isso está na cidade, isso é conhecido. A gente vê histórias da rainha do voodoo deles, a gente vê isso na Princesa e o Sapo da Disney, de como essas religiões usam. E isso tudo está para o visitante que vai experimentar a cidade. Também com a culinária. A gente tem essas influências do Caribe, as influências da França, da Espanha, e a gente vai provar literalmente sabores diferentes em cada um dos estados, sendo que o churrasco e os frutos do mar são os grandes chamarizes dos estados do sul dos Estados Unidos. Come-se muito bem em qualquer um dos estados do sul, sendo que cada um deles vai oferecer alguma coisa diferente. Por isso que é gostoso quando a gente faz essa mudança de estados, a gente vai ter cenários, música e uma gastronomia diferenciada. O que você recomenda dessa culinária aqui? O que tem diferenciado que você fala? Se for no Tennessee, o que tem que comer no Tennessee? Tennessee, churrasco, e eles que inventaram o molho barbecue, que vocês conhecem tão bem. Eu já vi em algum dos molhos tem uma marca Tennessee, né? Sim. Minha dica é no Tennessee, além de provem tudo, por favor, provem. Tragam no mercado, qualquer mercado que vocês forem, o molhinho barbecue. O meu favorito é o barbecue com Jack Daniels. Eles fazem um molho barbecue, fazem a inserção do Jack Daniels. Quando chegar em casa, faça aquele bifinho que a gente dá uma fritadinha de um lado e do outro, joga esse molho por cima, passa o garfinho para parecer MasterChef e não contem nunca que vocês estão fazendo isso.
Vocês vão conquistar várias pessoas pelo estômago só com essa dica. Fica a dica, né? Os Kentucky Fried Chicken do Kentucky, né? Aquele frango frito. Frango frito é um prato típico Tem um Kentucky do sul dos Estados Unidos. Todos os estados vão servir esse frango frito, é normal. A gente sabe, né, que tudo frito fica mais gostoso e o sul usa isso de uma forma louca. Até mesmo na Louisiana a gente tem os beignets, que é um doce francês, é uma massa que não é recheada, é uma massa fina, que eles jogam num óleo muito fervendo, ela incha e eles colocam açúcar de confeiteiro por cima. É um dos doces mais gostosos que eu já comi na vida. Se você tiver com roupa preta, você vai se sujar inteiro de açúcar branco, mas faz parte da viagem. E eles servem com um café, meio que um café com leite, que é uma delícia. Eu sonho com isso. Hoje em dia, até hoje, eu já fui várias vezes para a Louisiana e eu sonho. Não preciso nem falar que eu vou para a Louisiana. De vez em quando eu acordo pensando num beignet. E quem está ouvindo e já provou, vai confirmar, por favor, confirmem aqui que é verdade, que beignet é uma das coisas mais deliciosas e não dá para fazer em casa, não adianta comprar o pozinho para fazer depois, porque não sai. Tem que ser de lá, aquela coisa. Tragam bebidas, tragam outras coisas, mas provem as comidas. Outra dica que eu dou para comida no sul, qualquer estado, peçam um prato, espera chegar, depois vocês peçam outro. E sempre peçam entradinhas. Vem muita comida, é muito bem servido. Lembra do que eu falei, que eles querem agradar? Eles sempre vão trazer algo a mais. Então, peçam uma entradinha, provem sabores diferentes, cada local vai ter alguma coisa nova, e na hora de pedir o prato de vocês, peçam um, que se precisar, peçam outro. Eu peco pelo olho grande, eu sempre peço algumas coisas, porque a gente está acostumado com as nossas porções do Brasil, e lá as porções são muito maiores. Com mais gente para o restaurante. Exato. A família toda. É uma delícia. E eles estão muito acostumados... Para eles servem a mais para você levar para casa. Só que às vezes a gente viajando não dá muito para levar para casa, vai estragar, tem de guardar. No motorhome você consegue. Motorhome você consegue, então já fica uma dica boa, viu? E me fala uma coisa, como que funciona, aí falando um pouco de motorhome, para se locomover dentro dessas cidades, das grandes cidades aqui? Eu até estava pensando nos principais aeroportos também, para as pessoas entenderem quem vem do Brasil. Tem voo direto para alguns lugares? Quais são as facilidades? Olha, hoje voo direto a gente tem do Brasil para Atlanta, que é um voo da Delta Airlines. A Delta tem um hub dela, né? Tem um hub dela em Atlanta e essa conexão é muito rápida. De Atlanta, de motorhome de carro para Nashville, por exemplo, são 2 horas. É muito Você já está perto. na roda? Você já tá... É a mesma coisa se eu for para Charlotte, se for para Carolina do Norte, se eu for para Alabama, vai dar 2 horinhas. É muito próximo. E as conexões dentro desses aeroportos, o que eu falo da rota sempre chega e sai pelo mesmo aeroporto, mas você pode fazer conexões. Você aluga o carro num lugar, vai até o motorhome num lugar, vai até ao outro extremo, vê algum lugar que você possa devolver, pega uma conexão e volta. Você não precisa fazer... Mas Atlanta seria a maior facilidade direto do Atlanta Brasil. seria pelo voo da Delta direto de São Paulo, mas a Copa, por exemplo, indo pelo Panamá, você consegue chegar também a Atlanta ou a outras cidades e literalmente qualquer companhia aérea, com a facilidade que a gente tem com as conexões hoje em dia, você chega a qualquer um desses estados do Sul muito facilmente. E Atlanta ajuda muito, né? Que está bem central aqui, fica fácil. E os voos para o Brasil estão... Isso é uma oferta belíssima. Isso é uma conexão da Delta, correto. Então, vai ter mais oportunidades. Né? Sim, já está funcionando a todo vapor. Eu vim de San Diego para cá com esse voo. O aeroporto de Atlanta é um aeroporto dos maiores, né? E é um dos mais... É engraçado, ele é um dos maiores em número de pessoas do mundo, mas para mim é um dos mais fáceis de eu me locomover e de eu me achar no aeroporto. Não, porque tudo é muito fácil. Da onde você está, você anda 10 minutos, você está no monorail deles, que te leva pelo aeroporto inteiro. Então é muito rápido você sair de um local no outro. E sempre com muitas facilidades para quem está em viagem, com muitas opções de restaurantes, locais para sentar, para relaxar. Coisa, né? É muito gostoso. Não é um aeroporto como Miami, que você anda e cansa e tem que parar no meio do caminho. Ele é feito para conservar. E outra coisa que eu acho que eu não falei, não ter pedágio nas estradas do Sul. Isso facilita muito para quem está de motorhome, né? Não ter que se preocupar com dinheiro, com troco, nada disso. Exato, isso facilita muito.
Mas a minha dica, especialmente para quem gosta de parques, é sempre checar com os parques se eles têm disponibilidade, especialmente no outono. Essa minha dica é boa, mas também é muito procurado. Todo mundo está no... Eu tenho uma tá curiosidade aqui, Alan. Vamos lá. E em relação a temperaturas extremas, muita gente que viaja com a gente fica incomodado. Pô, eu vou pegar neve, Sim. vai ser um calor infernal. Sim. Se eu for em julho, Sim. e se eu for no final do ano, porque são... Teoricamente, nem todo mundo pode ir no outono, como você Perfeito. sugeriu. Então, tem gente que só tem essa disponibilidade para o final do ano, muitas, e aquela família que tem as férias de julho escolares, né, que quer ir com os filhos. Como é que são as temperaturas no começo? Sendo bem franco, eu acho que hoje em dia a gente está experimentando isso agora no Brasil, a gente está tendo os nossos dias mais quentes. O mundo está mudando. O mundo está mudando. O verão deles tá esquentando. Tem estado mais quente do que o normal. Eu não gosto de viajar para os Estados Unidos na época de julho, porque não só porque é o verão, auge do verão deles, é porque também é época de férias dos americanos. Então, tudo fica muito cheio. Você vai concorrer com os americanos. Você vai concorrer com os americanos com uma outra moeda e você vai ficar passando calor e não tendo todo o acesso. Quanto calor? Chegam a uns 35 graus, dependendo do local, vai chegar até 40 graus. Quase igual São Paulo. Quase igual São Paulo hoje. Ontem, né? Na terça-feira a gente bateu o pior dia, o dia 27, mais quente desde que começaram a medir a temperatura no estado. Né? Por enquanto, né? E de frio no inverno, nas áreas de montanha, eu não tenho. Ou seja, quando eu vou para baixo, para o Mississippi, para a Louisiana, para o Alabama, eu não vou ter neve. Eu vou ter até dias mais frios, mas eu nunca vou chegar abaixo de 0. Vai chegar a 10 graus, 5 Por graus. aí. E vai ser a noite mais fria. Durante o dia, a gente tem uma temperatura muito parecida com a nossa. Quando eu vou para os meus estados de montanha, eu tenho neve no inverno. Quais são os estados de montanha, Alan? Tennessee e a Carolina do Norte. E um pouquinho da Geórgia, bem na fronteira com Tennessee mesmo. Tá. Especialmente essa área das montanhas das Smoky Mountains. E na Carolina do Norte eu tenho, inclusive, estações de esqui. Eu tenho mais de 6 estações de esqui. É legal também, tem gente que gosta. Que é maravilhoso. A minha dica é, como são estações de esqui com montanhas mais baixas, elas são mais baratas, elas são mais procuradas por famílias, são perfeitas para quem vai esquiar pela primeira vez ou está com filhos, e também é perfeito para aquela família que não quer investir, por exemplo, para ir para um Colorado, para Vail. E você vai ter um custo-benefício 200 vezes melhor. Legal essa dica. E aproveitar para quem quer conhecer. Vamos replicar isso. Dá para ir de Rafa, motorhome? Dá, mas eu não acho que o inverno seja a época mais acho que você não precisa entrar na neve, né? Você pode parar Exato. E ir até a estação. Até mas porque legal a ideia essa dica. das estações é você ficar ali dentro, né? Acho que cabe a nós, quando a gente recebe os clientes, tem muita gente que às vezes quer esquiar pela primeira vez, quer conhecer, quer ter o contato com a neve. É uma opção incrível. É uma opção incrível, sim. Porque neve, em geral, tem essa relação com custos altos, né? Perfeito. Com preços altos. Então, você está dizendo uma dica, depois a gente pega essas estações e... Algumas delas. Então, são as mesmas empresas que fazem do Colorado, fazem deles também. É uma dica muito legal, que só é usada pelos americanos. Eles fazem esse treino, né? Quer aprender a esquiar ou quer levar a família para começar a esquiar. Eles fazem nessas estações menores e depois vão se exibir nas estações chiques. Tem onda aqui nessa coisa, precisamos pesquisar onde. E tem essas ilhas que se chamam Outer Banks, essas ilhas da costa da Carolina do Norte, são muito famosas. Inclusive, uma dessas ilhas, que é a ilha de Corolla, ela tem cavalos selvagens da raça Mustangs e eles ficam soltos passeando pela ilha. A gente pode visitar, pode conhecê-los, não pode tocá-los. Literalmente, a gente está entrando num ambiente que pertence aos cavalos. Vou te fazer mais uma pergunta aqui de tempo e tudo. Aquele cara que foi para Disney ali, que estava em Orlando, ele tem quanto tempo se ele quiser pegar um motorhome e ir até a Norte Carolina? Dá uma estimada aí. Ele chega na Carolina do Norte em 12 horas. No máximo. Quer dizer, de motorhome o cara vai... E a ideia é sempre ir parando. Então, eu acho dirigir 6 horas está de bom tamanho. Até menos, 4, 5 horas. Eu falo 6 horas porque dá para a gente dirigir, para comer alguma coisa, fazer um lanche, almoçar, depois continua um pouco mais, para dormir. E assim a gente vai fazendo a viagem. Eu tenho muitos pontos de interesse bacanas,
muitos locais que são imperdíveis para visitar, e a gente consegue delinear uma viagem bem diferente para... Não, e tem onda assim na casinha do eu acho que eu já ouvi norte, falar. Mas é bem tubarão, frio também né? no inverno. Não, é frio no inverno também, mas Eu vi alguma o coisa de Pacífico tubarão. também é frio o tempo o todo e Pacífico é frio, todo mundo surfa. Mas eu fiz uma pergunta, tu acabou fazendo outra pergunta em cima. Desculpa. Que é como que é para se locomover de motorhome nessas cidades? Principalmente, a gente falou de Nashville, de Memphis e aqui de New Orleans. Eu consigo me locomover de motorhome? Não? Tem restrições? Vamos lá. Não sei se tem restrições. Eu acredito que não. Eu acho que vai ser um pouco mais difícil nos grandes centros das grandes cidades. Eu não estou falando das áreas mais para fora, de encontrar um local para estacionar. O que eu ouço de amigos que já fizeram com motorhome é que sempre há um Walmart ou algum mercado grande ou um shopping que você pega 2 vagas e consegue parar o motorhome sem o menor problema. E como New Orleans, o centro da cidade é muito pequenininho, o French Quarter é bem parecido com a Europa, as ruas são pequenas, nem de carro a gente se locomove. Normalmente a gente estaciona aos arredores e o gostoso é bater perna mesmo, é andar. Então a minha sugestão é ficar por ali. Procura um camping perto e pega um Uber e vai para a região. Vai para a região e literalmente vá bater perna, porque o mais gostoso dessas cidades é ver as lojinhas locais, conhecer o que está acontecendo, ver o que está rolando de música, quais são os bares, provar um drink, pegar o famoso daiquiri no meio da rua em Nova Orleans e continuar o percurso bebendo aquele drink bem geladinho, naqueles copos de plástico desenhados que são baratos e curtir mesmo a música local. Eu falei que quando você viesse aqui, o pessoal ia ter vontade de viajar, dá vontade mesmo. Você está com vontade? Eu já estou vendo esse daiquiri aí. Nossa, é uma delícia ficar provando esse sabor. Aquele drink que tem um salzinho, não é isso? Aquele é a marguerita. O daiquiri é mais parecido com a nossa caipirinha, só que sem as frutas. Tá. É mais sem graça, mas no calor, tudo de bom. E aí você vai provando sabores diferentes, aquele que eu vi naquela música. A gente está falando de brasileiros, né? Eu não falei nada de compras, de shopping. Olha só que absurdo. Isso, né? Isso é importante. Vamos aproveitar que eu estou na Louisiana. Poxa, a Louisiana é um dos estados americanos que é tax-free. Então fica uma dica boa para quem quer trocar celular, para quem quer investir, gastar um pouco mais num equipamento, usar e deixar para comprar na Louisiana, porque você pega o imposto de volta. Pode não parecer muito, mas qualquer 10, 20, com certeza. $30. Geralmente 10% do valor das compras. Depende um pouco de cidade para cidade dos Depende Estados Unidos, mas... É um dinheiro de volta que em qualquer outro lugar a gente não ganharia nada. Então eu acho que fica uma dica. Então, entre esses estados, em Louisiana, você tem esse tax-free. Isso é legal da gente... E eles como que funciona? Não paga, não tem tax, você pede de volta, pede reembolso depois. Igual o VAT que eles têm. Exato, perfeito. Exatamente. Assim que você entra, você tem locais para troca do tax-free nos outlets, alguns shoppings e normalmente no aeroporto. E se você esqueceu por algum motivo, deixou para fazer depois, também dá para fazer pelos correios. Você pega o envelopinho na própria loja do tax-free, coloca todas as notas, preenche e depois manda para Então precisa guardar os recibos também, né? Sempre guarde os recibos e quando você for usar o tax-free, as lojas já emitem o certificado do tax-free. Isso é mais uma forma de agradar as pessoas. Né? Mais uma forma para a gente aproveitar essa viagem melhor ainda, né? E precisa apresentar passaporte, alguma coisa? Nas primeiras visitas, sim. Tá. Passaporte ou um documento com foto. Eu sempre sugiro mostrar o passaporte, porque vai que a gente pega um atendente, exato. Acontece, né? Então, uma foto, um passaporte facilita, ali já estão todas as informações. E de compras também, outlets, eu acho que quanto mais a gente vai para cidades menos conhecidas, os outlets são mais interessantes para os brasileiros, por terem lojas mais deles locais e por terem ofertas mais interessantes para a gente. Então, vale super a pena. E somos brasileiros, o brasileiro sempre vai num Target, sempre vai num Walmart, a gente sempre vai descobrindo aquelas lojinhas, né? Então,
todos esses estados têm lojas muito grandes que vale a pena a gente dar uma paradinha. E falando em paradinha, a gente aqui no Alabama tem uma cidadezinha próxima de Huntsville que tem a primeira loja, e na verdade a única loja nos Estados Unidos que vende itens de malas perdidas. Ah, eu já ouvi falar Como disso. é que é isso? É uma loja que todas as malas que as pessoas perdem nos voos, ou não pegam, ou que ficam perdidas nos aeroportos, Eu tenho algumas. depois de 90 dias, elas vão para esse local e dali eles abrem as malas. Você pode fazer a experiência de abrir a mala e separar os itens que são para venda, os itens que vão para uma lavanderia, os itens que vão ser doados, normalmente roupas de baixo, meias, isso tudo é doado direto. E às vezes vem eletrônicos, vem perfumes, vem um monte de outras coisas. Então a loja, ela é um grande brechó com preços assim muito baratos e é uma coisa diferente. Chamariz. É um chamariz. Eu preciso ir uma lá, porque tem umas camisetas que eu perdi, minha mala foi desviada. Acho que elas já foram compradas. Que elas são de estimação, entendeu? Podem estar lá te esperando, então, tá vendo só? Se eu soubesse de sonhos, eu tinha ido em 91 dias, entendeu? Essa loja fica perto de Huntsville. Perdeu uma do Hernanes, eu acho que ele tá fazendo falta. Perto de Huntsville, que é a sede da NASA, do Alabama. Huntsville, inclusive, tem o primeiro parque da NASA. Era um local onde eles faziam a construção dos foguetes e depois eles iam para ser lançados no Cabo Canaveral. Existe um filme chamado Estrelas Além do Tempo. Eu não sei se vocês já assistiram. Se não assistiram, assistam. 3 doutoras negras, 3 engenheiras negras que faziam os foguetes, né, antes do computador, numa época de segregação racial muito forte. Esse filme é uma grande referência e é nesse local. Esse museu ele se destaca por ter a oportunidade da gente fazer um acampamento e conhecer todas as etapas que um astronauta passa. Fazer testes de gravidade zero, passar dias conhecendo... dias ou horas, isso vai variar de acordo com a disponibilidade mesmo. Então, para todos os gostos, a gente tem alguma coisinha diferente que a gente pode... E precisa agendar isso? Normalmente, as experiências de acampamento, sim. As visitas aos museus, não. Dá para a gente ir direto na hora. Eu aconselho sempre a gente a comprar e já ter isso tudo preparado para a viagem, para não desembolsar lá na hora, numa tacada só no cartão, né? Comprando aqui antes, vocês com certeza conseguem oferecer isso tudo de uma forma melhor. Muito bom. E o que você, assim, se tivesse que fazer um apanhado, né? O que você fala da experiência em si para quem viaja? O que você consegue tirar mais de aprendizado, de coisas que você consegue vivenciar que só tem lá? A gente precisa convencer. Precisa do Alan para estar lá no escritório. Não vai estar. A gente não tem esse cacife, mas assim, a gente está aproveitando esse podcast para você tentar convencer, nos dar argumentos, né? Acho que muita gente que está planejando uma viagem vai escutar o que a gente está conversando aqui. Então, vamos dar esses 5 principais argumentos para que o cara não vá mais uma vez pela 25ª vez para Disney, para que ele abra a cabeça e venha para experimentar algo novo. Muito que na minha cabeça aqui, já pela uma meia hora falando, já está muito mais bacana do que eu pensava. Olha, eu acho que a gente muda um pouco o foco da viagem. Eu acho que mesmo para quem quer parques, se propõe a conhecer um parque novo, fazer alguma coisa diferente. Então, sugeriria os parques da Carolina do Norte, o Carowinds, sugeriria o Dolly Parton, o Dollywood, que fica no Tennessee, Atlanta, em 15 minutos de Atlanta, a gente tem um Six Flags, mais um parque daqueles que adrenalina, que a alma sai na hora que o corpo desce na montanha-russa. Conhecer coisas novas. O tipo de viagem para o sul é uma viagem muito mais de experiência, e todos nós estamos querendo experiências em viagens hoje em dia, que elas não se resumem só a gente chegar e ter uma programação. Ela acontece quando a gente para tomar um café ou vai provar alguma coisa diferente.
acontece com a interação das pessoas que a gente vai vendo e conhecendo durante esse percurso, com as pessoas que nos atendem nos hotéis, nos restaurantes, nas atrações. Eu acho que é uma viagem que literalmente nos muda, para a gente entender o que essas pessoas passaram, o que elas passam ainda e o que elas podem oferecer de volta para a gente. Eu falo isso de uma forma e parece triste, mas não é, pelo amor de Deus. Um dos museus que eu mais gostei na vida fica em Memphis. Ele não é a Graceland, que é do Elvis, ele se chama o Museu dos Direitos Civis Americanos, fica bem no centro de Memphis, e ele foi construído no hotel onde o Martin Luther King foi assassinado. Um tópico bastante pesado, um museu que eu fiquei assim de visitar, tipo, não queria ficar baixo astral, nada disso. Um dos museus mais fantásticos que eu já vi na vida. Eu saí com uma garra de viver, com uma ânsia, com uma vontade. Eu saí uma pessoa mudada. Eu entrei no museu uma pessoa, saí outra. E eu acho que isso é tão importante para a gente ver o mundo nos calçados de outras pessoas. A gente vê com um olhar diferenciado. Eu acho que isso nos evolui, eu acho que isso nos faz crescer. E essa experiência, essas oportunidades, elas acontecem no Sul por essa interatividade. Todos os museus, eles têm uma curadoria, eles têm uma necessidade de fazer com que as pessoas literalmente se sintam vivenciando aquela história, seja na luta dos direitos civis, seja no mundo da música. Os museus de blues são interativos, os museus de country são interativos. Então a gente começa a literalmente participar dessa vida, de como aconteceu e de como chegou nesse dia. Então, por favor, vejam museus, vejam espetáculos de música, festivais de música que estejam acontecendo. Quando forem viajar, deem uma olhadinha nos nossos sites da programação cultural, na programação de festivais, porque está sempre acontecendo alguma coisa, além de todas as oportunidades e atrações normais de dia a dia que a gente tem para oferecer. Isso vale para todos os estados. E conta pra gente um pouco alguma história. Você já viajou algumas vezes para esses lugares? Muitas aulas. Menos do que eu gostaria. Mas fala um ótimo. pouco de situações inusitadas que você passou em algum desses lugares. Vamos lá, vou falar duas. Uma em Nova Orleans, foi antes da pandemia, eu levei 4 jornalistas para viajar comigo. Era uma época que eu queria viajar de qualquer jeito, eu tinha jornalistas interessados e não estava rolando. Alugamos um carro e fomos. E os estados nos receberam muito bem. Isso aconteceu numa noite em Nova Orleans, na Bourbon Street. Os jornalistas saíram para sair com eles, né, para a gente ver shows, para jantar, para comer alguma coisa, e eles ficaram pipocando de bar em bar para conhecer música e coisas novas. Conheceram as pessoas locais. Eu dei PT, chegou uma hora que eu não aguento mais, eu que estava dirigindo, eu falei assim, gente, eu vou pro hotel, pelo amor de Deus, apareçam na manhã seguinte, que a gente tem que continuar a viagem. Mas ok, eles estavam em família, já tinham conhecido um monte de gente local, e eu os deixei na Bourbon Street e fui pro meu hotel. Na manhã seguinte estavam todos mortos, claro, porque tinham acabado de chegar, tinham chegado no hotel uma hora antes. A gente já estava em viagem há alguns dias. Eles realmente adoraram a experiência. E o que aconteceu? Eles foram com as pessoas locais para mais 2 bares em locais diferentes da cidade, deram carona, levaram juntos, contaram vida. Eles foram parar num karaokê bem típico de moradores da cidade, onde eles se divertiram horrores. As pessoas locais pagavam drinks para eles o tempo inteiro, tinham comidinha, trataram assim, ainda deram carona para eles para o hotel na hora de ir embora. Essas coisas só acontecem no Sul. É difícil você acontecer em algum outro lugar sem que haja alguma coisa de assalto envolvida. Então, eu gosto, porque é uma coisa gostosa. E uma das minhas viagens para o Tennessee foi de, literalmente, quase terminar na casa de uma pessoa para tomar um chazinho com a avó dela, que adorava, e o Rio de Janeiro era a minha cidade. E a gente conversando, eu falei assim, eu não vou na casa da sua avó, mas a pessoa ligou e a avó foi no restaurante que eu estava para conhecer, para bater papo. Então, assim, falar sobre o Rio de Janeiro. Por causa do Rio de Janeiro. Essa hospitalidade, essa abertura que eles têm é tão gostosa, isso faz muita diferença. E encontrar brasileiros em todos os lugares que eu vou no Sul. Eu sempre encontro.
Residentes ou turistas? Residentes, ou são fazendo intercâmbio, trabalhando em algum hotel, ou é o guia, ou é alguém, mas sempre tem brasileiro nos lugares. A última vez que eu fui para o Tennessee, tem uma brasileira que trabalha no marketing da Jack Daniels. Olha que legal. É mesmo? Então, assim, estamos por todos os lados. Não fiquem com medo de não falar inglês, que eu acho que muita gente tem essa preocupação, mas essas mesmas pessoas vão para Nova York, não tem lugar pior para não falar inglês do que lá, e as pessoas se viram. E aqui no Sul, com certeza, se não souber falar direito, é só apontar. As pessoas vão estar afim de te ajudar. Elas vão estar predispostas a fazer com que as suas férias sejam fantásticas. Legal. E o que você acha que uma viagem para o Sul, o que você já deu algumas dicas, né? Mas o que você traria do Sul? Qual uma lembrança? Eu já uma sei, o molho barbecue, eu já estou anotando aqui. O molho barbecue, eu vou trazer. Eu não vou trazer um docinho. Tem que trazer um tempero cajun da Louisiana. Tempero cajun, tempero pronto, vem em potes. Tragam um potão, porque nunca é suficiente. Tragam mais de um, porque se vocês têm família e alguém da sua família gostar, é muito provável que o seu desapareça da sua casa. Acontece comigo. O que é? Fala um pouco mais. É um tempero cajun, é um tempero que vem com a linha. Eu não sei o que tem dentro, para mim é um mistério. Mas a parte boa é que você pode botar na salada, fica uma delícia. No frango, no camarão, na carne, qualquer coisa que você coloque, ele fica uma delícia. Pode botar para depois fritar, ou para depois cozinhar, ou para depois grelhar, ou botar na mesa com ele já pronto. O negócio funciona de todos os jeitos e é uma delícia, dá um sabor muito diferenciado. O molho barbecue, claro, eu gosto muito de trazer os chocolates da Goo-Goo, que eu compro em Nashville. A Goo-Goo é a primeira fábrica de chocolates onde eles colocaram algo no chocolate. Até então, em 1900, na época da queda da Bolsa Americana, muitas pessoas ficaram sem trabalho e tinham que se virar criando coisas novas. Esse cara pegou chocolates em barra, vendia chocolate, mas várias pessoas vendiam chocolate. A sacação dele foi colocar caramelo, colocar marshmallow, amendoim dentro dos chocolates dele para ser o diferencial. Todos os nossos chocolates hoje em dia são assim, né? Recheados. Então, essa marca é Goo-Goo. Como se a gente fala Goo-Goo Dadá mesmo. Então, para trazer tudo isso. Mas brasileiro sempre tem mala extra, né? A gente para no... Fora os eletrônicos aqui com tax-free. Não só eletrônicos, fora, né? Fora o tax-free daqui. Fora o lugar onde eu vou recuperar minhas malas, suas camisetas. minhas camisetas. Ainda com molho barbecue, 2 potes desse outro... ter bastante coisa. Vai ter bastante. Não, isso é só o início, né? Porque tem tanta coisa gostosa. Essa fábrica da Goo-Goo dá até para a gente fazer os próprios chocolates, ter uma experiência imersiva em construir, colocar esse chocolate do jeito que você quer. Eu acho que experiência hoje em dia está super na moda. Fazer uma aula de culinária em qualquer um desses locais, visitar pântanos, fazer passeios de aerobarcos, que são fantásticos, fazer passeio de caiaque no meio de crocodilos, com aquele cenário que a gente literalmente não tem aqui no Brasil. A maior parte das cidades do Alabama, do Mississippi, da Carolina do Norte, elas têm muitos parques dentro da cidade onde você pode fazer corredeiras, onde você pode ter uma sensação de estar em outdoor muito próximo do centro da cidade, ou literalmente, para quem gosta, fazer trilhas para poder fazer isso literalmente na vida selvagem. Então, de oportunidades são muitas, de trazer lembranças de viagem, eu acho que vai muito para o gosto. O que não pode faltar nunca são esses temperinhos cajun, os potes de molho barbecue, e tem vários outros molhos também. E claro, né? Bebidas, whiskies, bourbons. Para quem vai viajar nessa época de Natal, o Kentucky tem uma destilaria de bourbon chamada Evan Williams. Vende até no Brasil, tem algumas lojas que vendem aqui, provem. É aquele bourbon que você pode tomar a garrafa inteira e vai acordar no dia seguinte lindo, de tão destilado que é. Não estou te encorajando a beber, não faça isso de uma tacada só. Mas assim, não dá muita rebordose. E o sabor é maravilhoso. E eles fazem para o Natal, como é o drink que você que está morando nos Estados Unidos agora, Fabrício, no Natal a gente faz a gente chama de gemada aqui no Brasil. Eles chamam de eggnog, não é isso? A Evan Williams produz um eggnog só na época de Natal. E eu sempre trago umas 3, 4 garrafas, 4 litros. E não dura. Assim, é abrir... Eu nunca vi engarrafado assim.
tenta procurar, da Evan Williams, e depois você me fala, não me xingue se gostar muito, e quando acaba, dá um nó no coração, eu fico doido para chegar o Natal de novo, só para comprar mais um. Essa viagem agora, minha mala já vai com um espacinho extra. Você tá indo para lá agora? Tô indo para lá daqui a 2 semanas, eu vou para Memphis dessa vez. Tá. E aí vai ficar? Vou ficar 1 semana. Só vou para um evento e já volto. Então fala um pouco dessa programação de Memphis, o que tem em Memphis. A gente falou bastante de Nashville, né? Sim, sim. Em Memphis também é uma cidade bem importante. Memphis é uma das cidades mais buscadas pelos brasileiros, porque tem Graceland, foi onde Elvis morou até falecer. Graceland é um complexo de entretenimento que tem não só a mansão, mas um complexo grande que tem toda a carreira do Elvis na música, no cinema, toda a coleção de roupas, toda a coleção de motos, de carros e de aviões, e toda a casa, a parte de trás, com os celeiros, com os estúdios de música, tudo que é relacionado a Elvis dentro de um próprio complexo, além de salas de exibição e salas de show. Então sempre acontece algum show, algum tributo, alguma coisa dentro do próprio espaço de Graceland. Eles têm, inclusive, um kit audiovisual em português do Brasil, bem legal, para dar assistência. E, para nossa referência, o Brasil é o 2º maior fã-clube do Elvis Presley depois dos Estados Unidos. É mesmo? Não sabia disso. Bacana, né? Olha quanta gente, vocês sabem. Não, Brasil. Nós brasileiros. Ou seja, Graceland recebe os brasileiros de braços abertos. Eles acabaram de inaugurar, alguns anos atrás, um hotel do outro lado da rua de Graceland chamado The Guest House. Eu sei que a proposta é motorhome, mas para quem é muito fã de Elvis, quiser ficar em quartos que são inspirados em Elvis e que legal, tem às vezes não. sua Elvis e a música do Elvis e televisão do Elvis. Tem muita gente que faz parte da viagem de motorhome, que quer quer conhecer isso. Isso que você está dizendo é ouro para a gente, porque a gente tem que ter esse conteúdo, né? Porque às vezes o cara não quer ficar todos os dias no motorhome, aí você fala, pô, passa por ali, estaciona e vai ficar nesse hotel. Exato, é uma opção boa. Outra coisa de Memphis legal é a Beale Street, como a gente falou da Broadway de Nashville. A Beale Street é o mesmo conceito, só que ela não é só com bares de música ao vivo. Ela tem mais restaurantes, boates para dançar e locais diferentes, como lojinhas. Então, também é uma avenida grande, um centro cultural. Está presente no filme Elvis, do Baz Luhrmann, que passou recente. Então, a gente vê aquela vivência, aquela flerte com o blues. Tem um bar do B.B. King bem na esquina. E o flerte com o rock and roll e com a country music, as músicas mais americanas. Então, também um destino fantástico para a gente fazer à noite. Ele acaba fazendo esse mix de estilos de música. Sim, sim. O Memphis, ela literalmente virou o berço do blues pela proximidade com o Mississippi em si, com a ligação da country music, que é uma música mais para as montanhas, um pouco mais para cima, e por toda a vivência que o Elvis trouxe para a região dessa junção de cultural mesmo. Outra coisa bacana da cidade é a quantidade de museus de música que eles têm, museus da música soul, do jazz, de vários outros estilos também dentro da cidade, e uma opção enorme de eventos culturais, de parques dentro da cidade. Então, muita coisa para fazer, muita coisa para descobrir, muita coisa para provar, para experimentar dentro da cidade. Muitas coisas diferentes. Eu não vou dar spoiler, porque eu acho que o gostoso da viagem é a gente descobrindo né? coisas conforme a gente vai estar por lá. Mas assim, é imperdível. Imperdível. Alan, muito obrigado. Acho que deu para esclarecer bastante coisa aqui. Nós conseguimos falar um pouco de cada coisa, falar um pouquinho de cada estado, um pouquinho de cada cultura diferente. Eu acho que eu queria ouvir mais quando você voltar, que trouxer mais novidade para a gente. Mas é sempre bom conseguir dar um olhar bem técnico, bem específico. E é o que o Tui falou, né? A gente aqui fica sonhando, fica querendo participar disso tudo. Acho que traz um pouco daquela vontade de querer conhecer. Isso é muito legal. E para a gente finalizar, eu queria que você mandasse um recado para quem está assistindo a gente e falasse um pouco do que... Deixa um recado final para eles, falando um pouco dessa experiência dos Estados do Sul. Sim.
venham conhecer os estados do sul dos Estados Unidos. Eu ouço muito falarem que querem fazer alguma coisa diferente, querem ter experiências novas. Eu acho que viajar é uma oportunidade que a gente tem de nos reformarmos, investirmos em nós mesmos, e nada melhor do que cultura, do que conhecer outras culturas, conhecer coisas diferentes. E se a gente vai pelo cinema, venham conhecer os estados que são o cenário de tantos filmes e tão grandes filmes. Venham conhecer isso de perto. Venham ter essa experiência, venham desfrutar, venham ter essa oportunidade de conhecer mesmo alguma coisa fora do que vocês já conheçam. Provar alguma coisa nova. Provar literalmente, né? Bebendo, ou comendo, ou ouvindo. Ou seja, venham para desfrutar do sul, da hospitalidade do sul dos Estados Unidos. Cara, foi Convido incrível, vocês. Viu? Obrigado, viu, Alan? Eu acho Imagina. que o propósito desse podcast foi atingido na essência, assim. A gente estava precisando de alguém para convencer as pessoas a viajar para os Estados do Sul para fazer alguma coisa nova, e você consegue converter isso de uma forma brilhante, assim. A gente para escutar. Eu já tinha escutado 2 vezes, mas agora nesse bate-papo ficou mais evidente ainda. Então, queria agradecer demais pela tua prontidão, por estar aqui com a gente mais uma vez, né? Não é a primeira. E vamos embora para os Estados do Sul. Nossa, eu estou à disposição. Eu acho que a gente tem um site bem legal. Temos bastante coisas da Travel South USA nas mídias sociais e também no YouTube, para quem quiser ver vídeos ou conhecer um pouquinho mais. Mas a gente tem bastante coisa online e eu estou à disposição, que vocês precisarem. Por favor. Só quero vê-los lá logo, né? Vamos lá. Estaremos lá, com certeza. Vamos conhecer melhor esses estados do Sul. Eu, sinceramente, fiquei com uma vontade muito grande e vou conhecer, com certeza. Não conheço, só conheço a Geórgia, mas com certeza vou conhecer o resto. E você aí que está ouvindo a gente também, por favor, venha e bota aqui depois nos comentários qual é o estado que você quer conhecer primeiro. Obrigado, gente. Esse foi mais um episódio do podcast Motorhome Experience. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos em breve. Obrigado, Alan. Obrigado, gente.